Pergunta: o que é que Odin e Jesus têm em comum? Resposta: os dois foram pendurados em um pau. Pois é, isso é uma simbologia que volta e meia aparece em várias culturas e é chamada de Deus sacrificado. E você vê que é tanto a situação do Odin lá pendurado de ponta cabeça em Yggdrasil, quanto a de Jesus lá pregado na cruz. Só que você pode se perguntar, né, o que essa simbologia, que é tão velho Eon, tem de relevante hoje em dia no novo Eon? Ok, eu sou Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza, e hoje vamos entender um pouquinho melhor essa simbologia dos deuses sacrificados. O Deus sacrificado, o Deus pendurado, é um treco que está presente até mesmo nas cartas do tarô. O que diabos você acha que é aquele sujeito pendurado de ponta cabeça pelo pé? Não, não é o enforcado, é o pendurado. Normalmente isso é visto como um castigo, uma punição, uma coisa assim que o valha. Mas está errado. Não é um castigo, é um sacrifício. Pensa bem, usando esses exemplos que eu dei. Foi ficando lá de cabeça para baixo, perdendo um olho, que o Odin ganhou o conhecimento da magia rúnica. E foi morrendo crucificado que o Jesus se elevou ao paraíso na sua forma glorificada. Esse sacrifício, ou sacrifício, é como passar de fase em um videogame. Uma versão mais poderosa, mais capaz, mais cheia de XP daquela forma anterior vai se revelando. Só que ao passar de fase, algo dessa humanidade que aquela figura tinha vai ficando para trás. E aos olhos dos que ainda estão, por assim dizer, ao pé da forca, isso pode ser entendido como uma condição divina ou demoníaca, mas é sempre mais que humana. E essa condição é quase que invariavelmente obscena aos olhos das pessoas. A divindade sempre provoca no ser humano um sentimento de temor, um medo assim profundo. Tem-se a ideia de que a sua força infinita, seu domínio sobre os assuntos da vida e da morte, e por aí vai, é algo que de um jeito ou de outro vai ferrar com a gente. Sua presença entre os pobres mortais, em todas as mitologias, tá? É sempre motivo de algum tipo de perturbação. Quando os deuses interferem nos assuntos dos seres humanos, raramente alguém não sai queimado, ou ao menos com a vida bem bagunçada. É assim o poder divino, esse poder de interferência plena que nos causa tanta apreensão. E é por isso que tanto cuidado é tomado ao se lidar com o divino. Esse medo instintivo do ser humano é o que nos leva ao sacrifício da divindade na árvore, ao assassinato ritual da figura divina, por conta de uma ubris, talvez. Só que, olha só que coisa, dentro de cada ser humano está lá potencial divino. Todos nós somos deuses e deusas em gestação. E esse poder de modificar, esse poder de vida, esse poder de morte, esse poder de, sei lá, de pedir sorvete de morango, já está na gente. Mas a ideia do sacrifício da divindade
está de tal forma cristalizado em nossos pensamentos que tão logo o Deus ou a deusa começa a brotar dentro de cada um de nós, nossa primeira reação é assassinar o infeliz. E aí podemos voltar à nossa acomodada situação de meros mortais, sem que nos preocupemos em ser taxados de desumanos, sem o medo de sermos sacrificados por aqueles que nos rodeiam. E deuses são sacrificados na madeira, seja na árvore, seja na cruz. Por que isso? Por que esse fetiche de ficar pendurando divindades que nem pinhata? Ou então de ficar enfiando flecha de madeira, ou lança de madeira, ou qualquer coisa de madeira neles? A simbologia da madeira, melhor, da árvore, é fundamental para entender isso. Em seu livro Estudos Alquímicos, no capítulo A Árvore Filosófica, o tio Jung coloca que a árvore simboliza a própria vida humana. É a psique se desenvolvendo para a formação da consciência, mas mantendo sua essência básica protegida das manifestações do ego. A árvore é também um impulso humano em direção à individuação, que avança sempre sem a atuação da consciência. A ideia da árvore, ela é análoga à própria vida humana, crescendo em direção a uma consciência maior, que seria a copa da árvore, né? E dessa forma, você pendura na árvore aquele que ousa crescer além da humanidade. O morto pela madeira é aquele que incorpora a árvore em si, ou seja, quem se faz igual à árvore, crescendo muito mais alto do que a cabeça das pessoas. Então, quando a gente pega o divino, pendura numa árvore, pendura numa cruz, quando a gente atravessa ele com um pedaço de madeira, o que a gente está fazendo? A gente está unindo essas duas ideias. A gente está mostrando esse divino sendo o nosso crescimento em si. E um outro aspecto desse dependuramento enquanto sacrifício ritual é que o sacrificado, ele está como? Ele está suspenso no ar. E em vários sistemas mitológicos, o ar é diretamente ligado ao mundo espiritual. Quando ele se pendura, a divindade por vir, ela sai do contato com a terra, com a matéria, e ela vai se colocar plenamente com as qualidades do espírito. Essa situação de suspensão também está ligada à de imobilidade dinâmica. Que é isso? É que quando qualquer movimento numa direção, automaticamente gera um movimento na direção contrária. Pega alguma coisa qualquer, pendura ali, e dá um peteleco naquilo, ele vai para cá, vai gerar um movimento contrário até aquilo chegar num equilíbrio. Isso é um equilíbrio de opostos. Em termos mágicos, é uma situação conhecida como o abismo, o mergulho em Da'at que magistas devem fazer para seguir seu caminho rumo à ascensão. Nessa situação de suspensão, a angústia do balançar, ela só pode ser rompida pela completa imobilidade. Você fica lá quietaço. Que é quando o corpo cessa suas atividades perturbadoras e o espírito pode se fundir ao ar, ou seja, essa essência espiritual à sua volta, sem interferências. Do modo contrário, enquanto a gente fica se debatendo, que nem em boneco do posto, a gente está só nos forçando a uma situação cada vez mais intensa de conflito de opostos. E é um sofrimento que acaba esterilizando as nossas vidas. Ou seja, a passagem do humano ao divino se faz através da morte por suspensão. Morte que é simbolizada
pela não atividade do corpo, a qual se reflete na mente. Ao cessar essa atividade, o espírito toma conta e faz a sua ascensão. Então, resumindo, a gente sacrifica o divino que está nascendo dentro de nós como uma atitude de medo frente ao que ele representa. Um mesmo medo que se sente, por exemplo, quando a gente é um garotão e percebe que está chegando a hora de sair da casa, de papai e mamãe, de se tornar dono do próprio nariz, que vai ter que lavar a própria louça suja, que vai ter que lavar as próprias roupas sujas. Só que esse sacrifício acaba por se tornar justamente o método pelo qual a divindade interna utiliza para se tornar plena. Se o processo é compreendido e o sacrifício não é visto como uma fonte de sofrimento, e sim de aprendizado, não se passa por um ciclo de dor e de angústia. Mas, pelo contrário, se adquire uma serenidade que a gente precisa para esse surgimento da divindade interna a cada um de nós. Por outro lado, se a gente traz dentro da gente a ideia de que dor e que sofrimento são as ferramentas para a gente expurgar esse Ubermensch nietzschiano de dentro da gente, encarando essa passagem como um sacrilégio, como um pecado, então vamos ser fatalmente lançados nesse ciclo de agonia, nesse ciclo de sofrimento que nós mesmos vamos ter buscado. E essa divindade não vai ter sido sacrificada em sua própria honra, mas tão somente e tão banalmente assassinada. Então, não assassinem a divindade dentro de vocês, ok? Porque por hoje é só.